Te devolvo depois. Mas é um prazer a gente estar junto aqui. A gente está de férias dessa vez. Eu estive aqui há 2 meses atrás, na nossa conferência. Falo nossa porque é nossa, aqui é a nossa casa também. Mas estava de férias aí o Neto, semana passada. Sinei, você não pode pregar domingo? Claro que você pode pregar. Ainda mais aqui, né? Nessa igreja sempre a gente está disponível. Aliás, a gente está disponível sempre, mas aqui mais. Então, é um prazer estar com vocês, encontrar os amigos, os pastores aqui, o pessoal que a gente consegue conversar mais e também outros irmãos que fazem parte. Ontem o Rafael disse, vou estar lá. O Rafael era nosso parceiro lá da igreja, também amigo daqui. Você está aqui? Está aqui. Então, vou no culto, vem no culto. E muita gente vai chegando. Espero que mais gente venha visitar e fique aqui com os irmãos. Dessa vez eu estou acompanhado da minha família, mas a gente foi almoçar, acabou que o almoço demorou. E eu larguei o pessoal lá, pessoal, preciso ir. Mas prometi que eu vou armar um jantar na terça-feira para nós, para a gente encontrar todo mundo. Estou com a esposa, estou com a minha filha mais velha e meus netos também. Eles estavam no Canadá, desceram para a gente se encontrar aqui. Então, é a primeira vez que a gente está junto com os netos. Então, a criançada está se divertindo com a gente. Eles vêm sem a gente, mas nunca juntos. E vô e neto, aí dá aquele match assim que... se você acha que pai é mais boa, diz que neto é a sobremesa da vida? Não é. Neto é o prato principal. Porque você come com calma, né? Sobremesa você come no final, assim. Não, estou no prato principal. Uma alegria a gente estar junto. Sempre, quando eu venho para cá, eu pergunto para Deus, como o Senhor quer me usar na vida dessa igreja? Essa igreja é muito especial para todos nós, para Deus, mas para mim, por ver desde o começo, desde a igrejinha, que você chama de igrejinha, e a gente vê um movimento de Deus forte nessa igreja. É muito interessante. É muito interessante, que às vezes a gente está pensando numa coisa espetaculosa. Não, eu vejo uma coisa de constância nessa igreja. Essa igreja ela é constância, ela vai andando. Ela vai andando. Todo ano ela está mais forte. Todo ano ela está mais forte. E todo ano ela está avançando para uma direção que só o Espírito pode levar. Essa maluquice que vocês estão vivendo, aos olhos humanos, uma igreja aqui, uma igreja em Luxemburgo, uma igreja em Porto, aí fala não sei o que de África, e tem o Haiti. Isso aos olhos humanos é uma loucura. Mas eu tenho certeza que eu falo para o Neto assim, se eu não tivesse visto nascer naquela reunião de oração bem baticostal que tinha ali, eu ia duvidar disso, mas eu vi nascer no Espírito mesmo e derramando sobre essa igreja. Então, eu tenho certeza que essa igreja já é forte, ela vai expandir cada vez mais. E a gente está vendo os movimentos contra o Evangelho na Europa, mas a gente está vendo um movimento a favor do Evangelho na Europa através de vocês. Então, as vidas, churches, vão crescer muito, para a glória de Deus, mas vão ser fortes, luzes, faróis. Então, toda vez que eu venho aqui, eu falo, Deus, se eu tenho alguma coisa. Eu lembro do primeiro dia, foi o livro, né? E hoje, eu falei, Deus, o que eu falo na Vida Church? Eu tinha em mente duas mensagens. Mas Deus me disse assim, fala para a Vida Church o que você disse para a sua igreja no Brasil, no último culto que você teve lá. Que é muito do meu coração, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi o ano passado, que eu nunca tinha vivido. E esse ano Deus fala de novo comigo e diz assim, olha, só que eu quero um pouco mais de você. E Ele me dá um texto em novembro, e eu fiquei mastigando aquele texto, dormindo com esse texto. E no último dia, assim, irmãos, a palavra que eu tenho para vocês é só uma. E eu vou ler para vocês o Evangelho de Tiago, a carta de Tiago, a palavra de Jesus, não o Evangelho, na carta de Tiago, capítulo 4, os versos 6 ao verso 10. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, Tiago 4, versos 6 ao verso 10. São poucos versículos, são 5 versículos, mas que me impactaram e têm me impactado de uma maneira tão forte que eu espero que impacte vocês também. Agora, diz assim Tiago, capítulo 4, verso 6. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se, primeiro verbo, a Deus. Resistam ao diabo, segundo verbo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, terceiro verbo. Quarto verbo, pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, quinto verbo, purifiquem o coração. Sexto verbo, entristeçam-se. Sétimo, lamentem-se. Oitavo, chorem e troquem o riso de vocês por lamento e alegria por tristeza. E por último, o nono verbo, humilhem-se diante
do Senhor e Ele os exaltará. Palavra forte. E eu, quando ouvi esse texto, em novembro, era uma devocional, uma live, a gente faz uma live de oração de manhã, e a gente trabalhou esse texto com a igreja. São meia hora que nós temos, 30 minutos. Todos os dias, de segunda a sexta. E o dia que a gente leu esse texto, eu disse, puxa, esse texto colou no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Em janeiro de 2025, nós estamos em 26, dezembro de 24, eu estive aqui com vocês em julho de 24. Aquele ano eu estava passando por um ano bem difícil. Foi um ano que eu tive um burnout. Foi um ano que a gente teve uma transição forte na igreja de liderança. Estávamos completando 15 anos naquele ano. Então, muita coisa mudando. E eu tirei um ano para me acalmar, para me cuidar, para reabastecer. Porque a gente vai dando, o pastor também fica doente. Tem 3 falácias: médico não fica doente, dentista não tem dor de dente, pastor não tem problema, pastor também tem. E aquele ano foi um ano difícil. Quando chegou no final do ano, todo fim de ano a liderança fica esperando. E aí, pastor Sidney, e agora? O que vem pela frente? Em dezembro de 24, eu chamei a liderança da igreja e disse para eles o seguinte: eu não tenho absolutamente nada para dizer para vocês para o ano que vem. Eu só quero compartilhar uma oração que eu estou fazendo. Então, em dezembro de 2024, para começar o ano passado, eu fiz uma oração. A primeira coisa que eu disse é: eu só quero fazer o que Deus quer que eu faça. E a segunda coisa, eu só quero ir para onde Deus mandar. Você tem agenda? Não tem agenda. Tinha uma agenda ordinária para a igreja. O que é uma agenda ordinária? Tem Páscoa, tem Natal, tem a Target, talvez tenha uma Vida Church que não tinha data e não tem mais nada. Não aceitei nenhum compromisso. Até dezembro de 2024 eu não tinha aceitado um convite, eu não tinha uma viagem, eu não tinha absolutamente nada marcado. Porque eu não me sentia forte, eu não me sentia com condição e não me sentia com o impulso de Deus para fazer alguma coisa. A metáfora que eu usei é como se tivesse tudo acontecendo numa grande avenida e eu saí da avenida, sentei na arquibancada e disse para Deus assim: Deus, eu não vou descer ali naquele movimento. Eu vou ficar aqui parado até o Senhor dizer para mim para onde eu vou e o que o Senhor quer que eu faça. Eu não vou me movimentar até o Senhor dizer isso para mim. E passou dezembro, e a reunião da liderança. Eu disse assim: eu não tenho nada para dizer. Chegou janeiro, eu não tenho nada para dizer. Fevereiro, eu também não tenho nada para dizer. E as coisas foram acontecendo. O que aconteceu em 2025? Com essa oração, eu quero ir para onde Deus quer que eu vá, e eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Você pode repetir comigo? Eu quero ir para onde Deus quer que eu vá, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês que 2025, nós completamos 16 anos a igreja em outubro. Foi o melhor ano dos 16. É o ano que eu não tinha nenhum plano, foi o melhor ano. Eu quero dizer para vocês que em 2016 as portas se abriram no mundo de uma maneira que eu fui... Agora, recentemente, eu plotei para a igreja, falei assim: olha onde nós estamos no mundo, com quem a gente está falando no mundo. E Deus abriu portas como a gente nunca tinha imaginado. A nossa igreja participou tem um projeto Igreja 21 que apoia plantadores de igreja. Vocês participaram com a gente 2 meses, 3 meses. Depois eu falei: ali não precisa disso, essa igreja não precisa desse projeto. Essa igreja já nasce forte. Mas nós apoiamos a plantação de 200 igrejas nos últimos 8 anos. 35 dessas igrejas no sertão do Nordeste, ali em Rio Grande do Norte. 20 igrejas no Rio Grande do Sul. 20 igrejas em Portugal. Então Deus usou a gente nesses anos, mas 2025 Deus abre Espanha. Então nós estamos apoiando 11 igrejas na Espanha. Mas eu também não tinha planos para ir para a Espanha, não tinha nem passagem, nem nada. Aí Deus abre a Alemanha, eu recebo um convite para me envolver com a Stagger, para levar a nossa igreja a se envolver com a missão Stagger. Ontem eu estava conversando com a Érica, sexta-feira, precisamos conectar a vida da Europa com a Stagger, que está na Alemanha, que está na Holanda, que está falando com a Europa e o leste europeu inteiro. Aí, de repente, a gente está na Alemanha, falando com a Stagger. Daqui a pouco nós estamos na Áustria. E a vida, vocês estiveram lá, e aquela igreja, a gente agora tem uma parceria de plantar 60 igrejas nos próximos anos, e vocês fazem parte disso, a vida está nessa história. O nosso arquipélago está nessa história. Plantar 60 igrejas na Áustria nos próximos anos, e aí abre a Finlândia, a gente brincou da Finlândia aqui aquele dia.
E na Target desse ano vai ter um músico da Finlândia que escreveu um musical sobre Bonhoeffer, e vai ter um musical estreando no Brasil, apresentado com esse pessoal da Finlândia. E aí abre o norte dos Estados Unidos e vai abrindo, e o Chile abriu, e abriu o sul do Chile. E eu disse, meu Deus do céu, eu queria ter mais vida para viver tudo isso. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente não tem plano e faz o plano dele é sempre melhor que o nosso. Amém? E aí eu terminei o ano, a igreja crescendo. A gente tem uma ONG chamada Foco, que se expandiu. Terminamos o ano cuidando de 400 famílias, vocês conheceram. E agora estamos abrindo vagas para mais 300, vão ser 700 famílias em 2026 agora. O Farol, que vocês conhecem, nós terminamos de pagar o Farol em dezembro desse ano. Farol é uma terra que Deus deu para a igreja, uma propriedade para desenvolver, para gerar recurso para a igreja. Mas a gente precisava pagar aquilo. Para poder gerar recurso, primeiro você paga. E depois de 5 anos nós conseguimos pagar aquela terra. Então termina o ano com o Farol pago, com a Foco, nossa ONG se expandindo, a igreja crescendo, gente se convertendo. A gente batizou gente todo ano, todo mês, foi sendo batizado. E eu disse assim, Deus, o que é isso? E o mais legal, pessoal, a gente terminou o ano em paz, com o pé no chão, coração tranquilo, sem nenhuma neurose. E lutas? Você foi fiel no pouco a luta, você vai ter muita luta. Isso aí não tem como. A gente não tem vitória sem ter luta. Mas, para mim, foi essa, eu compartilhei isso com a igreja, eu aprendi esse negócio em 2024. A gente quer muito do planejamento estratégico e define meta. Não tenho meta. Deus tem mais para nós do que metas, irmãos. Amém? Essa oração que eu aprendi foi muito poderosa. Essa oração que eu quero dividir com vocês hoje. Eu quero ir para onde Deus me mandar. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Aí esse ano eu disse, Deus, e agora? O que mais o Senhor quer? Deus falou assim, continua com aquela oração. Só coloca mais um pedaço. Cuida bem daquilo que eu já te dei. Porque às vezes a gente esquece de cuidar de quem está perto. Às vezes a gente esquece de dar atenção para quem está sentando à mesa conosco. A gente está tão preocupado com quem está longe que a gente não vê quem está perto. Então Deus fala assim, continua indo para onde eu quiser, fazendo o que eu quiser, mas seja um mordomo fiel daquilo que eu já coloquei nas suas mãos. Se você pensar, tira o Sidney dessa história, tira a IBMA, coloca a Vida Church. O que está acontecendo com essa igreja? Ela está indo para onde Deus quer e ela está fazendo o que Deus quer. Amém, irmãos? É impossível essa igreja, nenhum planejamento ia dar conta do que vocês estão fazendo. Não tem dinheiro no mundo que consiga viabilizar aquilo que vocês estão fazendo. Só o Espírito. Mas isso também acontece na sua vida pessoal. Tenho certeza que todos vocês estão além do que estavam. Esse casal, vocês têm quantos anos vocês se converteram nessa igreja? 3 anos. Como é que pode um casal com 3 anos convertido se tornar pastor e saber o que está fazendo? Isso é um milagre. Só para fazer o que Deus quer e para onde Ele quer. Então Deus vai fazendo mais. A mesma coisa vocês. Vocês também se converteram nessa igreja. Vocês não, vocês já eram batistas. Deus traz uns crentes antigos para ajudar os crentes novos. Vocês eram pentecostais. Aí Deus traz um pentecostal, mistura com batista, quase assembleiano, para virar um bapticostal. Bapticostal Church. E, aliás, essa igreja é boa porque está cheia de assembleiano, né? Você é o Wallace, né? Olha só, eu olhei assim, parece o Wallace. Ele não mudou nada. Eu vi o Wallace uns 30 anos atrás. Ele continua do mesmo jeito. A orquestra continua, né? Isso aí, graças a Deus. E essa igreja é boa porque está cheia de assembleiano, ela é meio pentecostal, batista, assim, né? Mas Deus está fazendo algo que só Ele pode fazer, inclusive na sua vida. Então não é sobre nós, é sobre o que Ele quer fazer. Então eu coloquei nesse ano, eu disse assim, Deus, eu quero ser um bom mordomo daquilo que o Senhor tem dado. O Senhor me deu uma família. Eu tenho uma família, irmãos, 3 filhas lindas, 3 genros mais ou menos e 3 netos maravilhosos. As filhas são lindas, o genro meia boca, mais os netos incríveis. Tem uma esposa que a gente vai completar agora 39 anos de casamento. A mesma mulher casada 39 anos e já estamos sonhando com a festa dos 40 e dos 50 e temos plano para 90. Isso é um milagre.
Então Deus deu família, Deus deu igreja, Deus deu amigos. Estou igual a música do Ademar de Campos. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. A gente é grato e sou grato por tudo que tenho. Aí Deus fala assim, mas cuida do que eu dei para você. Cuida do que eu estou colocando na sua mão. Talvez você ache pouco, mas cuida do pouco. Talvez você ache muito, cuida do muito. Não tem muito nem pouco, tem o que eu te dei. Então, esse ano, eu comecei o ano assim, super tranquilo, feliz. Se perguntar a minha agenda, ainda não sei direito. Eu vou fechar a minha agenda a partir do dia 20 de janeiro, eu começo a falar sobre agenda. Tem várias possibilidades, mas nenhum compromisso grande batido à mão. Também não sei direito. O pessoal, e aí, vai? Também não sei. De verdade, eu não sei. Porque eu só quero fazer o que Deus quer e só quero ir para onde Ele mandar, mas eu quero cuidar do que Ele nos deu. E aí vem esse texto, fala assim, como é que você vive, então, desse jeito? Como é que você vive sem saber para onde vai, sem saber o que você quer fazer e só cuidando do que você tem? Você virou uma parasita? Não, eu virei uma pessoa que está buscando a Deus e está dependendo de Deus e quer fazer o que Ele quer. Aí vem esse texto de Tiago. Como é que você vive desse jeito? E aí Tiago fala assim, deixa eu dar uma nivelada no seu coração, Sidney, o que você precisa fazer? E aí, irmãos, Vida Church, o que a gente precisa entender para viver do jeito que Deus quer? Primeira coisa nesse texto, ele fala o seguinte, que Deus concede... para quem que ele estava escrevendo esse texto? Aquelas igrejas estavam confusas, aqueles irmãos estavam brigando, tinha muita vaidade, tinha muita soberba, porque, de uma certa maneira, a igreja neotestamentária era bem sucedida. E o sucesso pode ser um buraco que a gente cai e às vezes não consegue sair. Então tinha muita confusão, tinha muita carne, judeu convertido, gentil convertido, era tudo meio gente nova. E aí as cartas pastorais são para dar uma escovada na turma. Então ele dá primeiro uma escovada, vem cá, põe a bola no chão aí, ninguém aqui é nada, ninguém aqui é ninguém, mas tem uma coisa que vocês precisam aprender. E aí ele começa, que Deus concede uma graça maior. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A primeira coisa que eu queria que vocês aprendessem hoje é que tudo de bom na nossa vida é graça de Deus. Amém? O que eu mereço? Nada. O que Ele me dá? Tudo. Por quê? Por graça. O que é graça? Eu aprendi quando eu era criança, naquele breve catecismo, que eu era presbiteriano, estou evoluindo, eu era presbiteriano, virei batista, estou quase pentecostal, Rafael, você vai ver. Eu aprendi que graça é um favor imerecido. É uma coisa que nós recebemos mesmo sem merecer. Mas também tenho examinado os textos e a gente entende que graça é Deus se inclinando para nós e derramando uma coisa que só Ele pode dar. Então não é sobre nós, é sobre Ele. Não é o que a gente pode fazer, é o que Ele faz. E é de graça. Uma coisa que nós precisamos entender para viver bem. Tudo o que nós precisamos é a graça de Deus sobre nós. Amém, irmãos? Graça derramada. Deus derramando graça, enchendo o nosso coração. Isso nos dá tranquilidade, isso nos dá um descanso, isso põe a gente no lugar, isso coloca os planos no lugar certo, porque Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar das suas questões, Ele vai cuidar da sua saúde, Ele vai cuidar da sua família, Ele tem um plano perfeito e no final tudo vai dar certo por uma coisa chamada graça. É graça. Então não tem por que ficar vaidoso. Mas também não tem por que ficar deprimido, não tem por que ficar super valorizado, mas também não precisa ficar chateado. Sabe por quê? Porque Ele vai derramar graça. Daqui dessa ponta até lá, a graça dEle, a sua graça me basta. Graça, que maravilhosa graça. Alto e firmamento e sem fim. Lembra dessa música? Graça com maravilhosa graça. Tudo é de graça. Então, guarda isso. Como é que você vive bem? Vivendo pela graça. Repete comigo, eu vivo pela graça. Eu vivo pela graça. A segunda coisa que ele vem numa sequência de verbos. E aí ele fala assim, olha, é graça, então põe o coração no lugar, mas submetam-se a Deus. A segunda coisa, depois de experimentar a graça, é submetam-se a Deus. Talvez você começou o ano cheio de plano, cheio de razão, cheio de vontade, decidiu um monte de coisa, está esperando um monte de coisa, e você achou que ia, você já falou, você já fez contato, mas você não submeteu o seu plano para Deus.
E a gente corre um risco tão grande de fazer os nossos planos, dizer para Deus abençoar os nossos planos, depois as coisas dão errado, a gente já fala assim, fiquei chateado com Deus. Você já ficou chateado com Deus? Estou de mal com Deus porque Ele não fala comigo, porque Ele não fez o que eu queria. Não, você não vai dizer que Ele não fez o que você queria, porque Ele não responde a minha oração. Ele respondeu sim, Ele disse não, mas você disse sim. Então submetam-se a Deus. Antes de dizer sim ou não, fala assim, Deus, estou aqui. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então não é você, é Ele. Submetam-se a Deus. Você dobrou os seus joelhos esse ano e pediu para Deus colocar você no lugar certo. Você dobrou os seus joelhos esse ano e pediu para Deus fazer o que Ele quer e não o que você quer. Eu entrei numa loja, a gente chegou, estava em Miami dia 2, cheguei aqui em Orlando sexta-feira. E aqui é muito mais interessante para comprar do que lá, né? Aí fui numa loja ontem. Eu e a Kátia, ontem, só estávamos nós dois, as crianças chegaram à noite. Vamos dar uma volta. Entrei numa loja, um outlet do outlet, e tinha um vendedor lá, um cara brasileiro. E eu peguei uma camisa, olhando, e assim, você é brasileiro? Eu falei, sou. Como que você consegue viver naquele país? Eu falei, vivendo. Não, porque aquilo é horrível. E onde eu ia na loja, o cara vinha atrás. Que aquilo é horrível, aquele presidente é horrível, e aquela política é horrível, porque o dólar está muito caro, porque não sei o quê, porque a escola, porque o imposto, porque a rua, porque não sei o quê. Eu falei, onde você morava no Brasil? Morava em Campinas. Eu falei, quantos anos você está aqui? Eu achei, ele está aqui há 50 anos. Estou aqui há 3 anos. Quantos anos você tem? Tenho 40. Pô, filho, você está jogando pedra no Brasil? Aí eu fui e falei assim, eu não concordo com você, eu adoro o Brasil. E não sou contra quem sai do Brasil. Eu só não estou aqui porque Deus não mandou. Se Ele tivesse mandado, eu teria vindo. O melhor lugar do mundo para você estar é onde Deus te coloca. E eu tenho entendido que eu não tenho que sair do Brasil. Por enquanto, eu tenho que ficar lá. Porque é de lá que eu estou pulando para o mundo inteiro. Então, assim, eu adoro o Brasil. Toda vez que eu saio, eu não vejo a hora de voltar. Porque eu moro bem, meus filhos estão bem, minha mulher está bem, tenho trabalho, minha família tem trabalho, saúde é boa. Aqui nos Estados Unidos não tem Einstein nem Sírio, lá tem. Todo lugar tem coisa boa e tem coisa ruim. Não é? Aqui a gasolina é barata, a nossa barateou também. Mas aqui não tem Lula, graças a Deus. Mas tem Trump. Aqui tem problema com a imigração, lá nós temos problema de corrupção. Só troca o ão, mantém o ão e troca o resto. Se você perceber, não, eu vou para Portugal. Portugal, R$12 um litro de gasolina. Aqui é baratíssimo, lá é super caro. Aí Portugal, a comida é maravilhosa, mas você mora super mal, essas casas americanas, cheirosinhas, que a gente entra aqui baratinho, lá, imagina, não existe. Então, e os muçulmanos invadindo Portugal, que agora tem o governo brigando naquelas praças, Natal, vocês viram esse negócio? Mas as escolas americanas são maravilhosas, são até que dê algum problema. Percebe isso, gente? Onde tem ser humano, tem problema. Onde tem vontade de Deus, só tem paz. Sabe por que você está em paz aqui? Porque Deus trouxe você. Se Deus não trouxer você, você não vai ficar em paz. Sabe por que eu estou em paz no Brasil com Lula? Com Alexandre de Moraes? Porque Deus me mandou ficar lá. Está sendo tão bom ficar lá. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Espero que esses caras caiam, mas eu estou lá. Por quê? É de lá que a gente está servindo no reino. É lá que Deus está usando para converter pessoas. E é de lá que a gente está conseguindo se misturar com outros povos. Então, submetam-se a Deus. Não faça, para você viver bem, não faça o que você quer, faça o que Deus quer. Segunda coisa, ele continua. É graça, hein, pessoal? Não é nada sobre você. Então, já que é sobre mim, me obedeçam, submetam-se a Deus. Segundo, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Esse texto é maravilhoso. Resistam ao diabo. A primeira coisa que essa palavra ensina para a gente, resistam ao diabo, ele está dizendo o seguinte, olha, você que é um cristão, fica pronto, porque o diabo vai querer derrubar você. O diabo quer destruir esse casal, o diabo quer destruir sua família, o diabo quer destruir você, o diabo vai colocar na sua vida oportunidades que não são para você entrar, porque o diabo, tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. Então Deus vê uma igreja... O diabo vê uma igreja como essa prosperando, ele vai querer criar alguma confusão aqui. Então, resistam ao diabo. Você precisa ficar atento que ele quer te derrubar. Segunda coisa, ao mesmo tempo que ele quer te derrubar, tem uma verdade aqui que você pode resistir.
Resista. Sabe o que significa resistir? Não dê espaço para o diabo. Não se envolva com coisas que não combinem com Jesus. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se você resistir, o bicho foge. Então resiste. 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 Porque quando uma igreja está indo muito bem, quando a sua vida está indo muito bem, sabe o que o diabo vai tentar fazer? Derrubar você. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então resistam ao diabo, irmãos. Foge de tudo quanto é coisa. Sabe aquela história do chuta que é laço? Mais do que nunca. É isso que ele está dizendo aqui. Chuta que é laço. Então foge. Foge da mulher adúltera. Foge do homem que vai te chavecar. Foge do dinheiro fácil. Foge da oportunidade errada. Foge de tudo aquilo que não combina com Jesus. Amém, irmãos? Segunda coisa é essa. Então se submetam a Deus, resistam ao diabo. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter trevas na sua vida, só vai ter luz. Porque trevas não combinam com luz. E onde tem Jesus, não tem demônio. Eu tenho uma prática todo dia. Eu levanto cedo, oro na cama e já ligo música. Sabe por quê, Vini? Deus habita no meio dos louvores. Aqueles diabos que estão tentando cercar minha vida, meu coração, com pensamentos ruins, já some na hora. Enche a sua casa de louvor todo dia. Entra no seu carro e anda com louvor todo dia. Tem uma academia que eu faço exercício lá e veio um dia um personal, todo assim, ô pastor, tudo bem? Posso falar com você? Disseram que você é pastor, tal. Sou pastor. Faz alguns meses que eu não durmo. Toda noite eu acordo 3 da manhã e não durmo mais, ouvindo vozes, barulho. Falei assim, vou te dar um segredo. O que você ouve no carro? Eu ouço isso. Vou te dar umas playlists de louvor e muda a sua playlist do carro, muda a sua playlist da casa e começa agora a ouvir louvor, tá bom? Toda noite você põe louvor no seu quarto, você vai ver se o demônio vai te acordar às 3 da manhã. Aí foi tão engraçado, eu encontrei com ele aí, pô, pastor, deu certo, hein? Falei, deu certo, e você já foi em alguma igreja, pastor? Minha mãe é pastora da Quadrangular, mas eu estava afastado. E aí é filho de pastor, não significa que você está protegido. A mãe era pastora, ele se afastou, e aí sabe o que acontece? O demônio começa a cercar a casa dele. E aí você tem que resistir ao demônio. Como é que você resiste? Põe louvor, que Deus habita no meio dos louvores. E aí você acende a luz da sua casa, do seu coração, do seu carro, e... Eu chego no escritório da igreja, eu tenho uma caixa de som, é que eu sou antigo, chamo isso de caixa de som. Tem um nome agora, né? Eu tenho esses negocinhos que a gente compra barato aqui. Eu ligo lá e ponho o meu Spotify, música alta. Daí o pessoal chegou animado hoje, aí eu falei, não, estou espantando os demônios daqui. Mas no escritório da igreja, eu falei, claro que eles vêm para cá. Você acha que eles não querem criar confusão entre quem trabalha na igreja? Você acha que ele não quer colocar pensamentos negativos na nossa cabeça, de que as coisas não vão dar certo? Sabe aquele pensamento negativo que vem na sua cabeça, que nada dá certo, ó céus ou vida? Isso é demoníaco. E você precisa resistir a maus pensamentos, a más oportunidades, não só visíveis, mas principalmente as invisíveis. Aqueles sentimentos que brotam no seu coração. Tem que fugir desse negócio, pessoal. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. 6 minutos, eu vou correr. É de graça, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, aproximem-se. Olha o verbo 8. Aproximem-se de Deus, Ele aproximará de vocês. Eu vou juntar os 3 verbos. Aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Esses 3 verbos aqui, o que ele está dizendo é o seguinte. Aproximem-se de Deus. Começa a andar colado com Deus. Eu sou de Jesus. E aí? Como é que você se alimenta? Como é que você alimenta a sua relação com Jesus? Não, eu vou no culto domingo. Lá no Brasil é moda ser evangélico. Eu sou da Vida Church, eu sou da Renovação, eu sou da Lagoinha, eu sou da EBMA. Tá bom, o cara é dessa igreja num domingo. Ele vai lá de vez em quando, mas na sexta ele está numa balada. E às vezes ele está num despacho, fazendo um terreno, está numa mesa branca de uma mulher que está lendo a mão. Ou está dormindo embaixo de uma pirâmide. Não, irmãos, aproximem-se de Deus. A nossa fé é uma coisa binária. Ou você é ou você não é. Ou você está ou você não está. Ou está on ou está off. Então, aproximem-se de Deus. Sabe o que é esse aproximem-se de Deus? Começa a ler a Bíblia todo dia.
Nossa, mas é isso? É óbvio? É óbvio. Leia a Bíblia todo dia. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá. Fiquei na IBF quando era criança. Ficamos. E tem uma outra coisa muito poderosa que infelizmente os batistas ignoraram, mas graças a Deus a gente não é batista, a gente é quase batista. Jejum. Tem demônio que só vai sair com jejum. Vocês estão em 21 dias de jejum e oração. Começa amanhã, então é isso aí. Aproximem-se de Deus, faz jejum, mas faz sério, viu, pessoal? Faz jejum sério. Vocês vão ver respostas, sinais, prodígios e maravilhas. Milagres, sinais, prodígios. Ou milagres, prodígios e sinais. Milagres, sinais e maravilhas. Milagres é aquilo que Deus pode fazer, sinais que você vai enxergar, e prodígios é sobrenatural. Quer ver coisa sobrenatural? Começa a jejuar. A nossa igreja, Rafael, teve uma experiência tão incrível, outubro e novembro, 40 dias de jejum e oração. E o que Deus fez nessa igreja, quebrou a gente, mas quebrou e construiu coisa dele. Quebrou as nossas coisas e construiu as coisas dele. Que Deus limpe o seu coração, mas limpem o coração. Aí ele fala assim, aproximem-se de Deus. Então levanta cedo, vai orar. Levanta cedo, vai jejuar. Levanta cedo, vai ler a Bíblia, vai se alimentar da palavra. Mas tem uma coisa, purifiquem. Limpem as suas mãos. Sabe o que significa limpar as mãos? Mão é coisa que você toca as pessoas. Mão é coisa que você faz. Então mude a sua conduta. O que ele está dizendo aqui é mude a sua conduta. Limpe as suas mãos. Não é vai no banheiro e lava a mão, não. Mude a sua conduta. A maneira de você fazer as coisas tem que ser do jeito que combina com Jesus. Mude a sua conduta e purifique o seu coração. Revisa a sua motivação. Tudo que você faz começa num lugar chamado coração. E quando a gente começa a revisar a nossa motivação, desde a dieta, você fala assim, preciso comer isso? Dá uma vontade, né? Dá vontade de comer açúcar, chocolate, não sei o que você gosta. Mas aí você fala assim, eu preciso comer aquilo? Não. Aquilo combina com Jesus? Não. Vai fazer bem para mim? Qual a motivação de comer aquilo? Então deixa eu fazer a coisa certa. Deixa eu tomar água e fazer oração e fazer jejum. Pastor, mas eu não consigo. Você já tentou? Você já experimentou? Então, limpem as suas mãos, mudem a sua conduta, revisem a sua motivação e aproximem-se de Deus. Anda colado com Deus. Ele continua. É simples o texto de entender, é difícil da gente praticar, porque é graça, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, aproximem-se de Deus, Ele aproximará, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E aí ele faz uma coisa que não é comum nas igrejas hoje, esse convite, entristeçam-se, lamentam e chorem. A gente só quer ouvir assim, se alegrem, vai dar tudo certo, é uma bênção. Mas esse convite do entristeçam, lamentem e chorem significa o seguinte, se arrependam das coisas que vocês estão fazendo que não combinem com Jesus. Em algum momento da nossa vida, irmãos, todos nós vamos errar, a começar de mim, a começar do que vos fala. Todos nós temos pensamentos errados, todos nós temos escolhas erradas, todos nós vamos por caminhos que nós nunca deveríamos ter ido. E aí ele fala assim, faz um balanço, chorem, lamentem e entristeçam. Se arrependam. Eu gosto do texto de Apocalipse. Lembra de onde você caiu? Arrependa-se e volte à prática das boas obras. Uma das práticas que a gente esqueceu na igreja é o seguinte, nós precisamos confessar nossos pecados. Eu quero convidar vocês esse começo de ano agora. Entristeçam, chorem e lamentem-se. Dobrem o joelho de vocês e comecem a pedir perdão para Deus. Amém, irmãos? Ele vai limpar seu coração, Ele vai limpar sua vida. Deus conhece o coração arrependido. E quando você se arrepende, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda maldade. Um convite ao arrependimento, um convite à mudança, um convite à confissão. Parece que isso saiu de moda. Mas não dá para nascer uma coisa nova se não for arrancada a coisa velha. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Aquele pecado de estimação, aquele orgulho que você cultiva, não, eu tenho razão. Talvez seja o dia hoje de você liberar perdão e liberar algumas pessoas da sua vida. Tem gente que você tem que liberar perdão. Sabe o que significa liberar perdão? Às vezes é dar tchau para a pessoa, entregá-la para Jesus e nunca mais vê-la. A gente confunde perdão com reconciliação.
perdão é uma coisa, reconciliação é outra coisa. Perdão com andar junto. Não, perdoa o Vini, mas eu gosto tanto do Vini que eu entrego ele para Jesus e só vou vê-lo no céu. Mas para que eu ficar lembrando do Vini todo dia? Porque ele me fez, ele me falou, ele me magoou, ele prometeu, ele não cumpriu. E o Vini, eu vou carregando o Vini aqui. E aí Deus fala assim, arrependam-se, chorem, lamentem, entristeçam. Fica triste pelo Vini um dia só. E deixa o Vini comigo e vai para frente. Vai para frente, arrependam-se, chorem e transformem o seu riso. Essa alegria em tristeza. E depois ele termina dizendo, humilhem-se diante do Senhor. E ele os exaltará. Eu acho legal que esse texto termina super bem, ele é meio para baixo assim, né? Ele vai, cada pancada, submetam-se, resistam, pá. Daí ele termina, humilhem-se. Você fala, estou quebrado já, humilhem-se. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Dobre os seus joelhos diante de Deus para que Ele coloque você em pé diante dos homens. Muitas vezes a gente está ficando em pé diante dos homens e Ele quebra os nossos joelhos, Ele quebra as nossas pernas. Mas dobre os seus joelhos diante de Deus e Ele vai colocar você de pé diante dos homens. Dobre os seus joelhos diante de Deus e Ele vai colocar você de pé diante das nações. Dobre os seus joelhos diante de Deus e Ele vai levar você a lugares onde você nunca imaginou chegar. Dobre os seus joelhos diante de Deus e Ele vai fazer na sua vida aquilo que Ele planejou para fazer e que você não pode fazer, mas Ele pode. Todo domingo de ceia na nossa igreja, a gente levanta o nosso pão e a gente faz a nossa declaração de fé. Sabe qual é a nossa declaração de fé? Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não tenho, mas Jesus tem. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Eu não vivo, mas Jesus vive em mim. E aí a gente toma a ceia e se lembra de que Ele pode todas as coisas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Dele, por Ele e para Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. O ano começou quente aqui na Vida Church. Eu não ouvi a palavra do Neto e da Érica ainda para vocês. Foi domingo passado, né? Eu não ouvi essa palavra. Não sei o que eles falaram. Mas eu sei que o negócio vai pegar. Vai pegar porque já tem Porto no final do mês. Porque nós já falamos agora da igreja do Haiti que tem que construir. Tem que ser rápido. E já vem Viena, e já vem não sei o quê. E já vem Vida Finlândia, e já vem Vida... Eu estou com esse negócio da Vida Finlândia. A IBM não vai se espalhar pelo mundo, mas a vida vai. E a gente vai pelo mundo através de vocês. Quando um casal da nossa igreja se mudou para a Finlândia, Rafael. E eles ouviram que eu estava com contato com um cara da Finlândia. Disse, pastor, vai ter uma IBM aqui na Finlândia? Se IBM não, mas vida vai ter. A gente precisa viajar 150 quilômetros para chegar numa igreja evangélica. Então a gente só vai na igreja uma vez por mês. Mas deve ter mesquita em tudo quanto é canto lá. Tudo quanto é esquina de gelo deve ter uma mesquita. Mas essa igreja vai expandir, amém, irmãos? Eu não sei como é que vai ser o ano, mas eu sei que ele vai ser bom. Mas a palavra é, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, entristeçam, se arrependam, lamentam, busquem a Deus de perto, sério, orem, jejuam, leiam a palavra, fiquem firmes e humilhem-se diante de Deus, que Ele vai exaltar você no lugar certo, no tempo certo, para a glória dEle. Feche seus olhos, eu queria orar por você. E a banda podia vir aqui, a gente podia cantar de novo aquele final. Eu sei que vocês têm horário aí, né? Mas... Levo minhas mãos. É dó maior que você toca isso aí? Ao Cristo que venceu. É isso aí, né? Feche seus olhos. Queria que você orasse agora. Essa palavra, Deus tem incomodado o meu coração. E eu tô assim, Deus, eu sou um homem de planos, mas eu não quero meu plano, eu quero o seu plano. Deus, eu quero experimentar graça. Deus, eu quero fazer o que o Senhor quer. Deus, eu quero ir para onde o Senhor mandar. Deus, eu preciso de sabedoria para cuidar da família, para cuidar da igreja, para sobreviver no Brasil, para sobreviver no meio das igrejas do Brasil, que é um negócio confuso também. Eu não quero ser gospel, eu não sou gospel, não vou ser. Mas quero ser crente. Crente que faça diferença no mundo. E eu não sei o que Deus está falando para você agora, mas eu queria que você ouvisse esse convite. Submetam-se a Deus. Humilhem-se diante de Deus.
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Entristeçam, lamentam, chorem, humilhem e o Senhor os exaltará. Deus, quero orar por cada pessoa aqui e pedir que, em nome de Jesus, o Senhor visite os corações. O Senhor sabe que cada um está precisando ouvir nessa tarde. O Senhor, ninguém vem aqui por acaso. Então, o Espírito Santo de Deus, fala com cada pessoa aqui. Que todos possam ter um direcionamento do Senhor, ouvir a Tua voz, estarem dispostos a fazer o que o Senhor quer, a de fato levantar as mãos ao Cordeiro digno, único que é digno de receber a nossa vida, a nossa honra, o louvor, tudo aquilo que nós temos para entregar. Nós queremos essa tarde entregar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Sopra sobre cada pessoa, derrama de um modo especial nessa tarde aqui, nos corações aqui presentes, nas pessoas conectadas, que possamos receber do Senhor para fazer aquilo que o Senhor quer, ir aos lugares que o Senhor planejou, mas sermos sábios e fiéis mordomos ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e cantarmos